Saudações, torcida do mais tradicional. Bora falar de Botafogo em mais um conteúdo aqui no canal Dom Alvinegro. Vamos repercutir aí o que está acontecendo no Botafogo. Acabei de me deparar com mais uma situação que me fez vir aqui para conversar sobre isso com vocês, pessoal. Desde já eu quero deixar o convite a você que está aqui e ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa o like, assim você receberá os nossos vídeos, nossos conteúdos, estará sempre por dentro de tudo que acontece no Botafogo, com opiniões sinceras aqui, opinião, papo de torcedor para torcedor, papo reto. Aqui a gente é honestidade pura, aqui a gente não vende mentiras, não passa a mão na cabeça, não passa pano para ninguém. A gente quer que o Botafogo ele se torne um clube vencedor. O Botafogo não tem sido um clube vencedor. Tem sido? Alguém vai me convencer disso? Mas a gente, como torcedor, tem que cobrar isso. A gente tem que falar sobre isso, cara, porque a gente não pode aceitar passivamente a mediocridade e a incompetência, a negligência imperando dentro do nosso Botafogo, pessoal. Então, supostamente, uma torcedora do Botafogo enviou uma mensagem no direct do Instagram do John Textor e ele respondeu. O John Textor respondendo direct de torcedor do Botafogo, né? Uma torcedora faz a pergunta em inglês ao John Textor sobre reforços e ele, em inglês, também responde, né, que é óbvio, né? Trocando aqui em miúdos, ele disse que, obviamente, o clube está seguindo essa linha de fazer propostas e contratar jogadores, porém em sigilo, né? Porque se vier à tona, se houver vazamentos, isso pode atrapalhar e prejudicar. Primeiro, eu me perguntei, né? John Textor respondendo um torcedor em direct de Instagram para reverberar o que ele já havia falado de que iria ser agressivo no mercado. E agora ele mantém a mesma linha, né? E printaram, né? A torcedora printou e agora está se espalhando. Será que eu devo acreditar nisso? Que isso tudo aconteceu de verdade? Aquela torcedora realmente enviou, né? Com um torcedor que quer saber sobre reforços e ele, um cara que se preocupou em responder o torcedor e falou isso. Então, é algo que eu, sinceramente, não consigo acreditar 100% nisso, pessoal. E aí, né, em um período, em um momento de janela de especulações, muitos nomes sendo divulgados, veiculados, em que nomes, né, em que supostamente o Botafogo está sondando, já apareceram vários, a bola da vez é o Jean Lucas do Santos, que, ao que tudo indica, já fechou até com o Internacional. E, dentre outros nomes, o goleiro João Paulo dos Santos, né? E aí você tem aí uma afinidade de outros nomes que, em momento nenhum, esteve perto do Botafogo contratar goleiro Santos, né? O Bruno Rodrigues, que o Palmeiras contratou, o atacante do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, o Botafogo já havia procurado ele, pelo menos eu vi comentários e burburinhos sobre isso. Óbvio que a gente não deve acreditar em tudo, e aí é o que eu falo sempre, é que a gente tem que procurar filtrar as fontes, da onde vêm as informações. Mas outros nomes aí surgiram, Rodrigo Gelado, Marcelino Moreno, Nicão, a suposta possibilidade do Jefinho retornar ao Botafogo, Daverson e mais alguns outros nomes, né? E o John Textor fala com essa torcedora que muitos nem são verdade, muitos são fake news desses supostos vazamentos que estão ocorrendo. Mas alguns desses nomes especulados,
vem de fontes seguras, fontes como o GE, como alguns setoristas importantes aí do Botafogo. Hoje mesmo vi um suposto setorista do Botafogo dizer que o Botafogo está fazendo proposta por um zagueiro internacional que já jogou Copa do Mundo, que é um zagueiro bom, mas ele não revelou o nome. Mas se, como o John Textor fala, que as coisas estão acontecendo, mas sem ser vazamento, por que tem setoristas, GE, falando sobre nomes que estão sendo sondados pelo Botafogo? E nomes esses que eles não agradam a torcida. Nomes que, pelo menos a mim, mostram que isso não são nomes que viriam para elevar o nível do time. Não são nomes que nem de longe vão fazer o Botafogo ter um elenco encorpado, um elenco forte, que irá fazer o Botafogo ser protagonista na temporada. São nomes... Hoje surgiu o Lucas Halter, zagueiro do Goiás, que caiu com o Goiás. Pode até ser um bom zagueiro, um bom jogador, mas o cara caiu. Caiu com o Goiás. E aí você sonda um goleiro do Santos, que também caiu. Você sonda um volante do Santos, que também caiu. E o Botafogo fica monitorando o jogador que está na Série B, jogador que está na segunda divisão, quando o texto diz que será agressivo no mercado. São esse tipo de nome. Alguns podem não ser verdade, mas essa linha que o Botafogo vai seguir, e quando ele diz ser agressivo no mercado, quando ele diz que as mídias, os setoristas falam que o Botafogo está negociando com jogadores e não está deixando vazar porque pode atrapalhar a negociação. Que nível de reforço são esses? Porque eu acredito que o Botafogo vai contratar. Eu acredito sim que o Botafogo deve trazer pelo menos uns 5 jogadores, que para mim ainda seria pouco. O Botafogo deve contratar sim uns 5 jogadores para fazer parte do elenco. E é o que eu, como torcedor, acho que o Botafogo deveria fazer. Contratar jogadores para serem titulares. 6 para serem titulares. Já falei várias vezes aqui no canal. Desde que acabou o Campeonato Brasileiro, já falei. 6 jogadores para serem titulares, que são eles: goleiro, lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo e ponta direita. E 2 jogadores para disputar titularidade, jogadores com nível similar ao que é o titular. Que no caso do Eduardo, o Botafogo precisa de um meia para disputar a posição com o Eduardo, e o Botafogo precisa de um ponto esquerdo para disputar a posição com o Vitor Sá. Ou seja, eles seriam mais 2 titulares que iriam entrar em campo, cara. Em relação ao Eduardo, serviria ainda mais, né, porque iria tirar o Eduardo da zona de conforto, porque o Eduardo não teve substituto em 2023, e aí ele tinha que jogar todo o jogo até o final. Foi assim até o final do Campeonato Brasileiro, se desgastou, e a gente viu como é que ele foi no segundo turno. Então, o que eu acho é que o Botafogo vai contratar aí alguns jogadores, porque, na minha opinião, pelo que eu estou vendo até aqui, e eu não abro mão de dar minha opinião, goste ou não goste, pelo menos o que está se apresentando até aqui, o Botafogo vai contratar essa quantidade, uns 5 jogadores, para compor o elenco, porque acha que o que já está lá serve para ser titular. E quando a gente vê que o Botafogo, quando surge informação aí do GE, de alguns jornalistas falando que o Botafogo pretende contratar um goleiro, um zagueiro para substituir o Adrielson, repor essa lacuna, um meia e um ponta, ou seja, o que a gente pensa? Só vai contratar um ponta, ou seja, a gente deve continuar com o Vitor Sá, na ponta esquerda como titular, ok. O Júnior Santos não deveria ser o titular para a próxima temporada. Na minha opinião, ele pode continuar no elenco, mas para ser um reserva, o Botafogo precisaria de um ponta direita com um nível mais alto.
Então você vai contratar um ponta, que ponta vai ser esse? Vai ser para ser reserva do Júnior Santos? Esse meia será o meia titular? Aquele jogador, cara, que vai assumir a responsabilidade, né? Aquele jogador capaz de desequilibrar uma partida? Ou vai ser um jogador para ser um mero reserva por Eduardo, como foi o Lucas Fernandes na temporada passada, e o cara não foi utilizado quase em jogo nenhum? E a gente não terá contratação de lateral esquerdo, continuaremos com Hugo e Marçal. Marçal será novamente o titular na lateral esquerda, depois de tudo que a gente viu, nessa temporada, todos os erros e falhas que ele cometeu, né? Ele como capitão não liderou o time em momento nenhum, pelo contrário, no final do campeonato inventou ali uma lesão, né? E ficou fora dos últimos 3 jogos. E o Hugo, que comprometeu muito nesse segundo turno, o Botafogo tomou inúmeros gols por culpa do Hugo. Será o titular imediato mesmo do Marçal. E zagueiro pelo lado esquerdo, também não teremos? Veremos o Cuesta, que é a mesma coisa do Marçal, comprometeu no segundo turno. Foi um zagueiro pífio no segundo turno. Isso me deixa profundamente preocupado, pessoal. Bom, é isso que eu queria falar com vocês, 12 minutos de vídeo, não vou fazer o vídeo ficar mais longo. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, dessa declaração do Textor, dessa suposta resposta do Textor à torcedora, e como que o Botafogo está agindo aí no mercado, ou não agindo, né? Pelo fato do Botafogo não estar agindo no mercado, deixa a opinião de vocês aí, não me deixa aqui falando sozinho não, vamos trocar aquela ideia também aí no chat, beleza, pessoal? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.